Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Aquele Podcast. Podcast, você já sabe, traz sempre pessoas, empreendedores, executivos, pessoas que vivem sim o dia a dia dos seus negócios. A gente não vai trazer ninguém que ouviu falar, que leu no livro, que aprendeu porque eu soube que algum amigo falou. A gente só vai trazer pessoas de verdade que estão skin on the game, que estão com a pele em risco, que vão contar não só os sucessos que tiveram até aqui, mas os percalços e os aprendizados. A nossa vida de empreendedor brasileiro já é cheio de altos e baixos. A gente não precisa ouvir história ruim, a gente quer ouvir história de sucesso, mas também sabendo que os percalços existem e que nos fazem aprender ainda mais. Eu sou Michel Tawil. Eu sou Shera Zulay. Convida as pessoas a seguir a gente. Ai, gente, eu sempre esqueço essa parte, cara. Muita pressão em cima de mim. Olha, se você tá começando a seguir a gente aqui, ouvindo a gente no podcast, seja no carro, na esteira, fazendo seu exercício, curta, compartilha, ativa, segue, se inscreve no nosso canal, que a gente tá aqui entregando muito conteúdo de valor. É uma das premissas que a gente pede. O podcast é de graça para você assistir. Então, pelo menos, ativa o sininho aqui, compartilha para aquela pessoa que você sabe que merece e precisa ouvir esse conteúdo, que é muito importante pra gente continuar também aqui há mais de 30 episódios, continuar dispondo tempo, né, para poder trazer esse conteúdo de valor para vocês. Transbordando, né? O assunto de hoje: tecnologia no ponto de venda. A gente sabe como que é importante na tomada de decisão do varejista. Então, hoje a gente tem um assunto bom aqui, que a gente sabe que cada vez mais é muita informação, muitos dados, a gente tem que usar ele de forma inteligente. Muito bem, é isso mesmo. Hoje a gente vai ter um episódio com a Data System. Não sei se você conhece, mas se você é empresário varejista de moda, sapato, acessório, esse podcast é para você. Prepara papel e caneta. Prepara aí, para o que você está fazendo. Tá dando migué na academia? Senta no computador, senta no seu escritório e presta muita atenção. Hoje a gente vai falar com o Alex, né? O Alex Marques, ele é diretor de negócios da Data System, atua há mais de 20 anos no setor de tecnologia para o varejo de moda, especificamente. Ele tem a formação, ele é gestor de tecnologia de informação, de TI, e identificou uma grande oportunidade em ser a conexão entre as pessoas e a tecnologia. Ao longo da sua carreira, consolidou experiência na gestão de equipes multidisciplinares e no desenvolvimento de estratégias que fortalecem os resultados em diferentes cenários do varejo. A Data System se posiciona como o varejo em movimento e oferece soluções muito completas para o nosso segmento. Alex, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Acredito que a gente vai ter um papo que vai falar daquilo que é a nossa cachaça, aquilo que a gente ama, que é o varejo em movimento, análises, BIs, como é que a Data System vai ajudar esse varejista a poder tomar decisões melhores no seu negócio. Obrigado. Primeiro, obrigado pela recepção, obrigado pelo convite. Quero dizer aqui nas minhas viagens, né, ouço vocês lá, ouço os episódios de vocês. Super bacana, realmente parabéns pela iniciativa. Obrigada. É muito bom estar aqui com vocês, espero que a gente possa compartilhar aí bons insights para a galera que está nos acompanhando aí. Vamos nessa. Dando um overview, a gente teve junto. Gente, quem também está aqui, quiser conhecer também mais conteúdo, ele é o host do podcast do Data System, chamado Conexão Data System. Eu tive o prazer de estar lá, eu falei sobre Blumen, falei sobre varejo, falei sobre iniciativas. Tem episódios com grandes executivos do varejo, tem episódios com grandes líderes do setor, né, mentores também do segmento, então também tem mais conteúdo lá. A Data System é uma solução, entrega a solução de RP, como a Sharon falou, para o PDV, que é o ponto de venda, com BI, né, com Business Information, com informações do varejo e mobilidade na palma da sua mão, que a gente sabe que isso é muito importante. Tem mais de 5 mil clientes, são 70 mil usuários ativos, 300 mil vendas transacionadas todos os dias e 12 bilhões transacionados dentro. Então a gente está falando com quem de fato entende e vivencia o varejo. Alex, começando lá atrás, Data System tem mais de 30 anos, você falou, começou na casa, não era na garagem, mas na sala. Da onde vem a Data System, lá de Limeira, né, que é uma cidade interior de São Paulo, para quem está acompanhando a gente. Conta um pouquinho da história da Data System e a essência dela para moda, varejo, sapato e acessório. Muito bom. Primeiro, né, 30 anos atrás, o que era tecnologia, né? Imagina. E sistema, software, os problemas que a gente resolvia 30 anos atrás eram bem diferentes. Mas, bom, a Data System, a gente completou esse ano, 2025, para quem está nos acompanhando aí, 30 anos. Né? Nós temos o nosso fundador, Rodrigo Roland, que é o CEO também da companhia. Um cara super jovem também, super visionário, para frente. E a história é bem bacana. Hoje a gente é específico para o varejo de calçados e roupas. Mas não começou assim. A gente lá atrás, quando o Rodrigo adquiriu a solução, né, e foi lá, comprou um código-fonte,
né, um sistema para o varejo e tinham lá 15, 20 clientes. A maioria eram de moda, né? Então aí a gente começou a atender esses clientes. Quando comprou, era uma percepção. Quando a gente começou a fazer visita e ali dialogar com os clientes, a gente viu que estava com muitos problemas, muitas insatisfações. E aí a gente começou a atacar essas insatisfações, ajustar o sistema para a realidade daquele pessoal. Como a maioria eram lojistas de moda, o sistema foi ficando muito aderente. Aí o boca a boca foi crescendo, né? As indicações e o sistema foi ganhando um corpo, funcionalidades que começou a atender esse segmento. Lá atrás, o que vinha a gente pegava. Qualquer segmento que vinha pagando a mensalidade, a gente trazia para dentro. Pagando bem que mal tem, né? Exatamente. E foi aí que a gente começou a perceber que uma customização para um segmento atrapalhava o outro segmento. Então você fazia um ajuste aqui, lá na estrutura de produto, para atender um segmento específico, atrapalhava, né? A gente trabalha com moda, tem grade, tem algumas particularidades. E aí a gente começou a olhar, aquilo começou a trazer algumas insatisfações, e a gente falou, poxa, a nossa base, né, 70% é de moda, de calçados, roupas, acessórios. Vamos focar nisso? Vamos começar a falar não para os outros segmentos? Então foi aí que começou, né, a gente segmentar, e isso obviamente começou a trazer um grande diferencial. Eu costumo dizer assim, né, se você tem uma dor no joelho, melhor que seja o clínico geral, o ortopedista sempre é a melhor opção. Sim. Então a gente foi, cara, a gente é especialista, vamos vestir realmente essa camisa e vamos nessa linha. E aí a gente começou a crescer, né, inicialmente ali no interior de São Paulo, né? São 30 anos atrás, então os primeiros anos foram desafiadores. Tecnologia era realmente um desafio, o acesso à tecnologia. A gente já tinha ali clientes de multilojas, né, integrados, então a gente começou a evoluir muito mais no multimarcas, né? Então, nesse primeiro momento, a Data System foi se fortalecendo no multimarcas. E, com o passar do ano, a gente conseguiu aí, né, ter uma expansão nacional em várias regiões, vários estados. E, um tempo para cá, talvez ali uns 10 anos para cá, a gente começou também a navegar em franquias, né? Então, hoje a gente tem algumas franquias bem interessantes também no segmento de moda. E com essa proposta, o time hoje lá conta com mais de 200 colaboradores, né? Já não cabe numa sala. Já não cabe numa sala. A sala da casa um prédio de... E literalmente, a gente estava brincando aqui, né, antes, mas a Data System começou realmente numa casa. A mãe do Rodrigo morava na casa e a gente foi colocando ela foi assumindo os cômodos da casa, empurrando um pouco ela para o fundo, até que a gente viu e falou, poxa, dona Roseli, você vai precisar mudar daqui, pega uma casa para ela boa lá e vamos adaptar aqui para a Data System. A gente está lá até hoje, claro, né? Demoliu, construiu um prédio bacana para suportar toda essa estrutura, esse time. Então, 80% do time presencial e 20% aí remoto em qualquer canto do Brasil e do mundo também. E como foi importante essa escuta ativa de entender qual era a demanda que o mercado tinha, focar também ali e, de fato, entender a dor do outro, né? Exatamente. E é uma decisão difícil, né? Porque... quando você começa a falar não, né, e geralmente as oportunidades, né, que não está muito ligado ao seu negócio, vem em momentos que você fala, poxa, eu precisava disso, né? Mas, cara, acho que graças a Deus, graças ali à sabedoria ali também do Rodrigo que direcionou nesse momento, a gente começou a criar grandes diferenciais. Hoje, de fato, é uma porta de entrada, né? É uma credencial muito forte quando eu falo que eu sou especialista. Né? Então, quando você tem soluções mais genéricas, eu costumo dizer assim, tem várias empresas muito bacanas do Brasil de tecnologia. Porém, empresa, né, de cabo a rabo, dedicado ao varejo de moda, cara, são poucas. Né? Eu não conheço uma outra que está 100% ligada a esse segmento. Tem empresas que têm produtos, né, para atender moda, né, mas para atender farm, para atender alimentação. E aí vai sempre olhar para onde está dando mais dinheiro. Resultado. Lá não. Lá todo mundo respira 24 horas os desafios do varejo, né, de moda. Então, pra gente, são poucos. Não são poucos, não são né? Poucos, são vários. Para o lojista que está escutando a gente aqui, fala assim, mas eu tenho só uma operação, tenho 3 operações. A Data System atende desde o cara que tem uma loja com um PDV até quem tem 300 lojas, é uma rede de franquia com muitas lojas, né? Exato. Nichou, como você falou, segmento de moda, calçados e Exato. tal. Mas você atende todos os tamanhos dentro desse segmento. Exato. A gente tem obviamente, a gente brinca, né? Quem tem 10 lojas hoje teve uma lá atrás. É verdade, né? Claro. Então, a gente
é uma das propostas, né? A gente ser transformação, um agente transformador ali na vida desses empresários. Então, sim, a gente tem muita gente, né, com uma loja, com aquela lojinha pequena, que já tem essa necessidade de controle, né? Sair também da parte básica, né? Porque a gente tem uma operação básica, uma operação ali de cadastro de produto, de venda, inserção de nota fiscal tal. Emitir o cupom fiscal. Exato, mas a gente trabalha muito em fomentar esse cara para o próximo nível, né? De trabalhar ele, de evoluir ele para o próximo nível, e implementando gestão. O grande diferencial da Data System está em gestão. A operação é mais commodity. Né? Mas a gestão é o ponto mais importante. Então a gente tem aquela lojinha pequena com um PDV lá só, né? Que também batalha. Temos redes, né, de multimarcas de 5, 10, 20, 50, 100 lojas. E aí, um parênteses, no Brasil é fantástico, né? Porque cada mês eu descubro uma rede nova num canto do Brasil que eu não conhecia. A gente nunca ouviu falar, tem 170 lojas. 170 lojas. Então tem uma galera fazendo trabalho aí fantástico. E aí, obviamente, o que muda, né? São basicamente o nível de entrega de serviços, né? Aquele cara que é pequenininho, ele não precisa de tanto estrutura para atender ele. É muito pelo contrário. Ele cara tá com a barriga no balcão, é ele que está atuando diretamente na operação, então ele não quer muita enrolação, praticidade ali. Então a gente ajuda ele e, obviamente, até um grupo, né, de 350 lojas, por exemplo, que aí necessita não só de um sistema, mas também de toda uma estrutura de um acompanhamento, de um planejamento, de integrações com vários outros parceiros, enfim. Mas é muito legal quando você pensa que o que tem 10 começou com 1, porque a gente entende também que sistema... Existe também um obstáculo ali, uma barreira. Tipo, não, cara... Aí quando você pensa que você abrir mais lojas, não, tem que integrar. Não vai dar certo, vai ficar uma informação no meio do caminho. Aí você fica com vários que não se comunicam e entende que, cara, você pode seguir e crescer junto com o mesmo sistema. Isso é legal. E não criar uma barreira, né? A gente fala muito sobre isso, né? O braço, né, do empreendedor ali, do lojista, ele fica pequeno, ele já não alcança mais. E aí o sistema vai te dar, primeiro, controle, né? Vai te dar uma segurança, vai te dar também, vai otimizar. Não é porque você tem 10 lojas que tudo é vezes 10. Né? Essa conta não pode ser assim. Então você tem que otimizar, tem que ter eficiência operacional. Então tem todos esses desafios que a gente acaba ajudando. Como a gente tem no nosso dia a dia muita gente, né, que passou por isso, né? Os nossos consultores, o time, os nossos analistas vivenciam isso. Então acabam sendo orientadores. Né? Essa entrega não só do software acaba sendo um diferencial nosso também. Eu queria entrar nesse mérito para a gente conversar sobre isso. Você está falando que o gestão é um grande diferencial da Data System, uma vez que o sistema, em sua grande maioria, óbvio que existem sistemas, ele se torna quase que... Ser um bom sistema é uma condição sine qua non para você estar presente na vida do cliente. Tem muito lojista que tem um RP emissor de nota, o baratinho da internet, que ele tem lá só para incluir pedido, tirar cupom fiscal e dar talvez o básico do faturamento bruto da companhia. O que vocês veem hoje de dificuldade do varejo? Ou quais informações você acredita que a Data System traz para esse varejista tomar melhores decisões de gestão no negócio deles? Boa. Primeiramente, ninguém quer ter RP. Essa é uma grande verdade. Ninguém quer ter RP, ninguém quer precisar de RP. Né? Se fosse possível resolver os problemas sem o RP, né, a galera resolveria. Graças a Deus, precisa do RP. Mas você disse muito bem. Tem uma parte que é, de fato, cara, commodity. Né? De você fazer o básico, um cadastro de produto, fazer venda, fazer um contas a pagar básico, emissão de documentos fiscais. O que isso agrega, né, geralmente, para o negócio? Muito pouco. Muito pouco. O desafio para a gente, e a gente defende muito essa bandeira, é entender como toda essa informação que transita no RP, todos esses dados, tudo que está, tudo que vai entrar, que essa combinação ela seja diferencial para o crescimento do negócio, para a melhoria de alguma frente. RP tem que ter compromisso com a última linha de resultado no DRE. Não tem como ser diferente disso. E como isso acontece? Quando você começa a olhar para o negócio realmente do cliente, a loja dele, e provocar ali situações que começam a mexer em alguns indicadores.
não adianta você ter o indicador e não saber o que fazer. Mas é o que mais tem. Não adianta você saber, né? Que, olha Tem um só, bando de dados lá. Você imagina você já deu a espiada, né? Quando você entra no avião, o quanto que é de indicador, né? Então, se você senta ali, a primeira coisa que você tem que saber é para que serve. Quando apita, acende alguma coisa, mostra algum número. Sim. Então, esse desafio, eu acredito que é o principal do varejo. E a gente precisa trabalhar, porque senão eu fico numa vala muito comum de solução de software, que é justamente essa, que é aquela solução que a gente fala que é de prateleira. O cara vai lá, clica no site, compra, contrata e fica sempre no básico. E é educar o cliente a olhar isso. É sair do empírico e ir para o analítico, Sim, que eu acho exatamente. que principalmente o empresário que está muito ali à frente, ele ainda pensa muito com o coração e não com a cabeça, né? Exatamente. E aí, obviamente, esse desafio que a gente tem, né, de educação, de formação, né, o nosso podcast lá, o Conexão Data System, esse momento que a gente está aqui agora, a principal contribuição é com a provocação que a gente coloca, com o insight que a gente coloca, para o direcionamento que a gente pode dar para aquilo que a gente já viveu, né? Então, olha só, a empresa de software ela precisa se preocupar não só com tecnologia, ela precisa se preocupar com gestão, precisa saber de gestão. Eu preciso entender quando eu olho lá, quando eu vou ter um desafio de giro de estoque, quais são os caminhos que eu tenho. Olha, eu estou com uma cobertura de 3, de 2, Tá, e aí o que eu faço? Eu tenho um markup de X, Y. Cara, e aí? Para onde eu vou? Ticket médio. Então, entender isso e ajudar, né, esse lojista tem sido hoje, eu diria que nos últimos 10 anos, a gente vem fazendo um trabalho bem bacana, né? E não só a Data System, mas se juntando também a parceiros, a especialistas, a consultores, a profissionais que têm esse compromisso. Acho que isso é super importante, essa educação, que o varejo não é mais sobre comprar e vender. É como comprar melhor, vender melhor, sobre margem, sobre contribuição, sobre tudo isso, sobre as inteligências que a gente vai perdendo. Assim, qual é seu ticket médio? Não é só o quanto que parece ser. Qual é a média do seu ticket médio dentro de uma coleção? Quanto que ele girou a preço cheio, a preço vazio, a promoção? Então, acho que isso é muito importante, essa educação, porque muitas vezes você começa num comprei e vendi, Exato. e quando você vê, você está dentro de uma empresa, mas ainda está com a mentalidade do comprei e vendi. Muitas vezes, isso é legal da gente trazer, o varejista ele não vê resultado na operação dele, não é porque ele não vende, é porque a precificação é feita errada, como você falou. A gente vive uma sopa de letrinha, é markup, é DRE, é peça por atendimento, é PA, é ticket médio, é preço médio de venda, meu irmão, CTO, custo total de ocupação, tem que ter IOF, o DRE, tem que ter... IRPJ, tem muita letrinha. Muito. Como você falou, tem muita informação. Então, eu acredito que a gente pode entrar no mérito de falar como a Data System operacionalmente faz. O podcast, obviamente, é um braço de educação, mas vocês têm os webinários, tem os seminários, tem o evento que vocês fazem, né, em parceria com consultores de varejo. Exato. Conta um pouquinho sobre esses webinars que vocês fazem, qual é a periodicidade, ou como é que funciona, para quem já é cliente e quem é lead também, né? Quem quer se tornar cliente da plataforma, imagino que consiga também se inscrever. Como é que é essa periodicidade e como é que funciona esse braço de vocês de educação para esse cliente Data System? Legal. A gente tem um time interno lá de CS, do sucesso do cliente, e é bem interessante. A gente tem um projeto lá chamado, por exemplo, Use Mais. Use é o nome da ferramenta do nosso software, né? Use. Então, use mais com esse compromisso de cada vez mais o cliente poder utilizar realmente todas as opções que façam sentido para o negócio dele. Então, use mais, por exemplo, ele acontece a cada 15 dias. Né? Cada 15 dias a gente está sempre com um tema relevante. E olha só, a gente também precisa se orientar a dados. Então, por exemplo, a gente teve recentemente um Use Mais referente a toda a gestão de defeito de uma loja. A gente tem um controle de defeito, né? Então, todas as etapas, se foi para conserto, se foi para fábrica, por uma análise técnica, se eu gerei bônus para o cliente, para ele já resolver a vida dele. Então, tem todo um controle. E a gente começa a perceber, por exemplo, o número de chamados de dúvidas no nosso suporte técnico sobre gestão de defeitos. A gente vai lá e lança um Use Mais só para isso, para engajar. A gente antecede Black Friday, a gente lança, por exemplo, como você fazer gestão de promoção no sistema, como você montar kits, né, compre combinados. Então, a gente vai sempre também entendendo o nosso calendário, o nosso momento, né, para também
engajar esses nossos clientes. Que é a demanda do cliente. E é interessante que a gente começa também a clusterizar. O cliente maior, por exemplo, a gente faz um acompanhamento, eu faço webinar para ele. Caramba. Né? Para ele, né? Para os franqueados dele. Porque eu tenho todas as informações, eu sei o que ele está usando, o que ele não está usando. Na nossa solução, a gente tem alguns indicadores lá que ele me dá quem que usa qual relatório. Né? Ele vai, acessou o relatório? Marca. Acessou o relatório? Marca. Então, a gente sabe quais relatórios são estratégicos. Se eu tenho um grupo de clientes que não estão utilizando, é um problema. Eu preciso lá bater nele, ó, vamos usar. Só que não é só vai lá e entra e usa. Eu preciso explicar o porquê aquilo é importante, que dor aquilo vai resolver, como que você coloca aquilo dentro do seu dia a dia. Então, a gente faz desde esse trabalho, a gente, vamos dizer, mais em massa, né? E um trabalho mais personalizado também, depende do perfil ali do cliente. Esse compromisso que a gente tem, ele é muito importante para a valorização, obviamente, do nosso trabalho. Então, o cliente, ele olha para a Data System, é legal quando o cliente ele te liga e fala, Alex, estou pensando em fazer tal coisa aqui, o que você acha? Ele troca opinião contigo. Então, geralmente, quem trabalha em tecnologia e talvez pode saber um pouco mais até do que eu sobre isso, cara. A gente é sempre o último a ficar sabendo. Então, teve aquela apresentação do PowerPoint bacana, né? E veio o consultor e falou A, B e C. Opa, será que o sistema atende? E às vezes a gente é o último a estar sabendo. Então, quando a gente atinge um nível de que o cliente nos coloca, né, junto do planejamento dele, isso independentemente do tamanho, isso que é legal. Então, será que e-commerce é para o meu negócio? Será que é melhor marketplace? Será que é melhor eu montar minha plataforma? O que será que é melhor? Então, quando ele traz essa pergunta para a gente, e a gente acaba trazendo provocações, é bem interessante. Eu tenho a oportunidade de rodar o Brasil todo, né? E eu converso com diferentes perfis de empresários, de executivos, várias regiões e vários tamanhos. Geralmente, quando a gente fala de tecnologia, a motivação que esse pessoal tem é externo. Ou seja, cara, eu quero colocar IA no meu negócio. A gente pode falar um pouco mais sobre vamos isso. super. Vamos. Eu quero colocar IA no meu negócio. Eu quero montar uma loja virtual. Eu quero... Por quê? Né? E aí o porquê, cara, é uma tendência. Eu estou vendo muita gente fazendo. Então, geralmente, a necessidade de implementar uma solução, uma ferramenta dentro do negócio, são motivadores externos. O que a gente acaba sempre provocando? Você precisa encontrar o que está dentro do seu negócio, o seu momento, o que talvez cabe para você. E a gente costuma dizer o seguinte, cara, tecnologia não é para todos, não é tudo para todos. Não é tudo para todos. Você tem que entender. Você entra numa farmácia, nem todos aqueles remédios são para você. O que você tem que saber? O que está doendo. Né? Para você saber o que está doendo, você investigou sintomas. Esse exercício de entender, de olhar para dentro, parece simples. Né? Vocês são empresários, vocês sabem como é desafiador olhar para dentro do nosso negócio e ser pouco influenciável. Então, esse trabalho, né, junto com os lojistas, ele é muito importante. De fazer essa reflexão. Às vezes é falar, não vai dar certo isso aqui para você, cara. Porque, não é agora, não é agora. Não é agora. Vamos olhar para isso aqui. E aí a gente tem conseguido alguns resultados muito interessantes. Né? Porque, repito, você não quer montar um site, você não quer IA, você quer resolver alguma coisa, você quer vender mais, você quer vender mais, você quer otimizar algum processo. É isso que a gente precisa ter um novo canal de venda. Mas uma coisa que eu vejo assim, até em comum com a Blue, eu acho que esse lugar de ter essa escuta é muito importante, mas eu falo, cara, é isso, às vezes a gente vai ouvindo, mas eu tenho minha identidade, eu tenho meu propósito, não é porque o outro faz ou não. Mas eu vejo que uma cultura muito forte, vocês desde 30 anos atrás, é a escuta. Exato. Parar e ouvir e ver o movimento usando os dados ao favor, que é uma nova releitura de uma escuta no comportamento. E aí você vê um pouco também dessa tendência, assim. O que você vê como futuro do varejo através desse comportamento, dessas necessidades novas que estão surgindo? Bom, tem coisas que não tem para onde correr. Né? A gente acabou de falar de IA aqui. Não tem... A IA não é uma tendência, é uma realidade. IA, ela vai realmente acontecer. Ela já está acontecendo. A IA já está presente na nossa vida há muito tempo. A IA não é uma tecnologia nova. Né? Os algoritmos hoje do Meta, né? Instagram, Facebook, do próprio Google, já rodam em cima de IA já há muito tempo. Essa engenharia ela já existe. Né? O que está acontecendo, ela está ficando mais disponível. Então,
a IA, ela de fato, ela vai estar presente. Nós estamos vendo isso, testando isso nas nossas soluções. E a IA, nem tudo é simples, né? Eu falo com o cliente, às vezes, eu falo assim, cara, mas eu pensei que a IA seria só apertar o botão, vai ter um agente lá fazendo. Não é inteligente, né? Não, calma. Tem uma definição que eu gosto muito, por exemplo, de IA, que fala que IA é uma extensão do nosso cérebro. Né? É uma extensão. Então a IA precisa ser treinada, ela precisa ser direcionada, ela precisa entender o contexto, ela precisa saber onde não ir, o que não dá certo. Isso tudo depende de alguém fazer. Tem que treinar. Tem que Michel treinar. fala das perguntas poderosas. Tem que treinar. Então, agora você imagina, né? Vocês têm loja, vocês sabem o desafio, né, de mão de obra, Claro. de capacitação. Time. A gente, às vezes mesmo, né, bota a galera numa vamos dizer assim, num desafio muito grande. A gente contrata, vem cá, olha, isso aqui tá tal, vai lá, vai vender. Não, então, você imagina o quanto que a IA pode ajudar nesse sentido. A gente vem fazendo algumas experiências ali com IA, porque você tem um universo da IA que você pode trabalhar com, cara, um volume gigantescos de dados para micro tendências e tal. Cara, mas a IA pode resolver o dia a dia. Né, da pessoa chegar lá e vai identificar um produto que ela quer, ela coloca aqui, ela tira a foto do produto. A IA treinada vai dar os argumentos corretos daquele produto, né, que combina com aquele produto, o que foi sucesso de venda naquele momento, naquela época. Né? Então, assim, esse tipo de particularidade, né, e de iniciativa, a IA ela já está presente. Né? É uma tendência muito próxima e é fácil da gente utilizar. Barreira é o quê? Encaixar custo em cima de tudo isso. É o custo. O desafio sempre é custo. A gente vai passar. Hoje tem a IA gratuita, mas a gente não pode utilizar essa gratuita para isso, porque eu preciso treinar ela, né, com as minhas características. Modulando para o que você entendeu? precisa. Então aí tem um desafio de encaixar esse custo. A parte de atendimento no varejo, né, esse conceito que a gente fala de colocar o cliente no centro, né, de a gente oferecer serviços para esse cliente diferenciados, é uma grande tendência. Eu acredito muito na questão, né, mais na jornada do cliente do que na experiência do cliente. A gente fala muito de experiência do cliente. O que é a experiência do cliente hoje? Ela basicamente é um reflexo do que aconteceu na jornada. O que é jornada? As etapas que o cliente passa. Então, o que acontece nas etapas, nessa jornada, reflete experiência, que pode ser boa, que pode ser ruim. Então, eu acredito muito que a tendência do varejo é ele olhar mais para a jornada do cliente. Né? Esquece experiência. Experiência é consequência. Olha para a jornada. Olha lá para a fila que está se formando no seu caixa. Olha para a disponibilidade que você tem dos produtos na vitrine. Olha para quanto tempo para o pós-venda que você não faz. Olha para a recuperação. Olha para a grade, cobertura de estoque. Então, mapeia a jornada desse cliente. Então, eu acredito que o varejo ele vai começar a olhar de fato mais para isso. E hoje tem soluções para ajudá-lo nesse sentido. Pegando esse gancho do olhar das etapas, a Data System tem dentro do seu ERP... além de todos os programadores que criam e, obviamente, parcerias possíveis, você tem um CRM próprio da Data System, você tem um checkout mobile na mão do vendedor dentro nativo da Data System, você tem um BI que ajuda a tomada de decisão, você indica, por exemplo, a gente vai falar sobre peça única, que é uma metodologia que você me ensinou na vez que estivemos juntos, ontem também conversando sobre isso, que a gente vai trazer esse olhar. Existem cases dentro da Data System que comprovam, né, a eficácia dessas features, né, enfim, funcionalidades. A Tmax é uma cliente de vocês. Sim. Que eu fui pesquisar um pouquinho mais, relatou ter 70% de otimização na curadoria dos estoques deles. Exato. Conta um pouco mais sobre esse e traz para a gente também algum outro case, seja de CRM, seja do checkout mais fácil, que soluciona etapas do varejo, etapas do varejista que pode ser uma dor que ele tem, que ele nem sabe que tem. Que correlacionam diretamente com a experiência do cliente no final do dia. Acho que é bem interessante. Você falou de um cliente, a Tmax, que é o nosso cliente também já de um certo tempo, uma rede muito bacana, né? Quase 40 lojas aí. Mas a liberdade, né, que o cliente lhe dá para ouvir e a predisposição para ouvir é o primeiro passo para montar um case. Esse é o grande desafio.
derruba suas crenças, né? O que talvez você acredita, né? E também ouve e tenta entender dentro da casa. E a Tmax tem essa característica, todo o pessoal, Alexandre, um abraço, eles têm essa característica. A gente teve vários cases, né? E o que é engraçado desses cases, que nenhum case é aquele case com tecnologias disruptivas. Coisas que estão acessíveis. Básico bem feito. O varejo, exatamente. O varejo, você precisa... É o conceito de plug and play. Cara, eu não posso fazer um projeto para implementar daqui 6 meses, 1 ano. Tem que acontecer agora. Senão não faz sentido. Perco time, alto investimento não faz sentido. A gente teve alguns cases, por exemplo, a Tmax, a gente teve um case relativamente simples na parte de estoque, onde a gente tem um aplicativo de inventário, ajustar o processo, olha, nem só tecnologia, mas ajustar o processo operacional para contagens categorias, por categorias, por clusterizar o estoque, com isso você ter, são mais de, às vezes, 28, 30 mil SKU, como você começa a contar isso? A gente, multimarcas tem essa loucura, né, cara? Então, é um universo bem diferente. E aí, não necessariamente você precisa lá ter a solução de um RFID, de uma etiqueta de radiofrequência, né, que tem um alto custo ainda, mas você consegue alguns caminhos bem interessantes. Outro caminho interessante é a parte de CRM, né? A Tmax também tem um caso bacana de implementação de uma solução nossa, que é o Mais Que Um, que organizou as informações, né, os dados do cliente. É o primeiro desafio. Você tem dado do seu cliente? Tem dado? Se não tiver o dado... dado é completo, tá? CPF pela metade, não pela metade. Então é preciso ter os dados. Dado mesmo. Cliente consumidor, né? Então, tem o dado do cliente. Isso é extremamente importante. E, com isso, criar, né, uma rotina e disciplina. Né? Eu defendo muito um ponto assim, cara, CRM, ele não é complexo. É que ele exige de você que você tenha disciplina e consistência. Você tem que ser disciplinado, você tem que ser consistente. Porque mexe no número. Não vai ter nenhuma receita que você vai usar lá e vai mudar o ponteiro, né, a bala de prata. Não vai ter. Então... estruturando, por exemplo, o conceito lá de agenda do vendedor, né? Trazendo a agenda personalizada, né? Em vez de você fazer envios em massa, mas você empoderar o vendedor. Olha outro fato muito importante, empodera o vendedor, né? Então a Tmax vem fazendo isso, empoderando o vendedor para que ele se relacione com o cliente. Ele oferte produtos através de um catálogo digital também integrado com a solução. Ele fornece, por exemplo, informações, cara, você está com cashback aí a vencer, né? E o que é interessante, toda essa comunicação, muitas vezes digital, ela tem um fenômeno que acontece que é muito bacana. O cliente não converte no digital, ele vai para a loja. Uma loja física. Ele vai para a loja física. Então, você cria um relacionamento, então o digital não é uma questão só de você faturar no digital, mas aproveitar o relacionamento, né? Melhorar ali, olha para aquele momento que você está ocioso, o seu time está ocioso, manda um dado ajustado para ele fazer a comunicação. Esse cliente lembra de você, reforça. Geralmente tem uma vantagem que você acaba oferecendo, que pode ser um cashback, pode ser uma campanha, uma coleção nova, pode ser... E quando você conhece ele ali, a tecnologia, ele te ajuda, né? Tem um cliente que ele usou um case bem legal, que ele começou a direcionar as estratégias dele para produtos de ponta, a grade, né? A grade ponta ou menor tamanho ou maior tamanho, que é uma dor hoje no mercado, ó, principalmente o consumidor. Achar as numerações, né? Tanto o 33 lá para mulher, quanto o 39 e 40. E ele começou a fazer uma estratégia, ele sabia quem comprava, 33 e 40, e começou a fazer CRM só para esse pessoal. Cara, a taxa de conversão é absurda. Porque o cara não está nem precisando, né? Ele fala, opa, você tem aí? E aí você manda lá as fotos do produto que você tem, o cara Quem tiver 48 pode mandar pro Michel que ele vai querer. Eu sou esse cliente aí do CRM. Essa é a dor dele, que quando tem, ele nem sabe se quer muito, mas ele precisa porque não então você encaixar essas estratégias, né? Lembra, cara, qual é a sua dor? O básico bem feito, e ajustando, e testando, vendo se mexe o ponteiro, potencializa um pouco mais, amplia para as lojas, e aí você vai ganhando volume. Cara, aí você começa a chegar em resultados, por exemplo, de impactar vendas ali de 5% a 10%. Cara, melhorar 10% o resultado, poxa,
né? Às vezes você vai gastar um investimento muito alto para algo que é incerto, né? E tem uma dificuldade muito grande e uma incerteza ali de dar certo. Quando a solução pode estar dentro de casa. Eu tenho um olhar, a gente teve esse ano dentro de alguns summits, alguns não sei que days e tal, para discutir e-commerce. O que você falou, botaram a loja física na UTI, mataram a loja física, enterraram a loja física, ressuscitaram a loja... Toda a NRF que a gente vai, matam Sim. e renascem a loja física. Esse ano, a NRF que eu fui, a loja física tem uma presença muito importante de experiência, de demonstração de produto, de etapa e jornada do cliente como um todo. E o dado que a gente tem aqui do Fórum E-Commerce Brasil de poucos meses atrás é que o comércio eletrônico no Brasil hoje representa em torno de 15% de todas as vendas do varejo nacional. E antes da pandemia era 3%, 4%. Depois teve um salto para 7%, 8%, depois 9% e hoje em 15%. 85% está no varejo de rua, no varejo à moda antiga, no varejo da multimarca, no varejo do comércio local e por aí vai. Óbvio, a decisão de compra desse cliente, em sua grande maioria, se eu não me engano, 75%, 80%, ela inicia no digital, seja via uma influência, uma mídia social, alguma correlação direta da sua marca impulsionando. É o que você falou. O e-commerce não é para todo mundo, mas a presença digital é para a maioria. Então, assim, como é que você consegue, seja o catálogo que você envia pelo WhatsApp, seja o disparo do CRM, que é algo digital, mensageria, SMS, WhatsApp, Telegram, enfim, como você dispara a sua mensagem, isso faz com que o cliente tenha o desejo de ir na sua loja. E aí a sua capacitação de treinamento faz com que o ticket médio aumente, porque o atendimento vai ser um bom atendimento, aí jornada de cliente, por aí vai. E personalização, que a gente também ouviu muito isso, que é ativar de forma personalizado. E outro ponto que o Alex trouxe, a questão do CRM, e a gente fala sobre inteligência artificial, as pessoas às vezes ou têm um sistema muito básico só para imputar nota, ou tem às vezes um sistema e não imputa a informação correta ali dentro. Eu acho que é um ponto de alerta, e obviamente, como você falou, a principal formação de case é a escutativa, esse cliente está aberto a intuitivamente, propositalmente, ser um case, abrir, quebrar seus paradigmas e fazer. Mas as pessoas têm que entender, a nossa equipe tem que entender, a gente como líder tem que entender a importância de instruir para que os dados sejam imputados de forma correta. A gente só vai tomar a decisão certa se os dados estiverem imputados de forma correta. Então cadastramento de forma correta, os produtos, a SKU está lá com grupo, subgrupo, a venda foi vendido um tamanho P, coloca lá, sabe, se por algum motivo o filete do código de barra do EAN não foi, imputa lá essa informação, porque isso vai ser importante para o nosso próximo passo. Você trouxe um exemplo legal sobre o checkout. Você falou sobre empoderar a equipe de venda. E existe uma plataforma dentro da uma feature dentro da Data System que é o checkout na mão do vendedor. Isso. Que pode ser via totem, seja ele aumentando ticket médio ou não, é aquela discussão que a gente teve, que a gente tem, né, como varejista, seja como diminuição de quantitativo de loja, você tira um caixa de loja, mas também você diminui uma fila que às vezes está na sua loja, ou um atendimento que demora 3, 4 minutos, e a gente sabe que o checkout é fricção, e o varejo, a missão do varejo é tirar as fricções da etapa do consumidor. Como é que essa feature, como é que é essa funcionalidade de vocês e como é que vocês estão implementando isso na mão do vendedor, não só no CRM, mas também no checkout? Legal. É outro bom desafio, né? Porque é aquela máxima, né? O consumidor fica na loja 2 horas, mais 3 minutos no caixa é uma eternidade, né? Ele começa a pensar nos problemas para não comprar. Exatamente. Ali é um ponto realmente de fricção ali que precisa ser resolvido. E lembra, a tecnologia ela precisa resolver um problema. Então, se você tem esse tipo de problema no seu negócio, no sentido de, olha, eu posso utilizar... Eu não gosto muito do conceito de que, cara, derruba a loja e faça uma nova loja. Cara, porque daí é dinheiro, é cultura que você tem que mudar. Mas vamos lá, o que tem dado certo nos nossos clientes? Vamos usar exemplos práticos e reais. Você tem lá a sua loja, que vamos pegar um exemplo de uma loja do shopping, que tem uma limitação de metros quadrados. Sim. E você tem datas comemorativas. Então, não necessariamente você precisa ativar uma solução de mobilidade, que é o quê? É, de fato, você, no celular, você poder fazer a venda, né, bipar o produto, colocar o cliente, forma de pagamento, passar o cartão, né, e resolver o problema da nota também. Tudo isso dentro de um dispositivo. Então, você pode usar isso no celular, você pode usar isso num Smart POS, aquela maquininha de cartão, mais adaptada, com câmera, com impressão. A mais moderna. Ou também com totem.
A solução basicamente é a mesma, né? O totem, o cliente vai através de uma venda assistida. Então, o que está dando certo? Você coloca isso como um opcional. Você não vira a chave e agora meu atendimento é todo pela mobilidade. Por quê? Porque isso tem cultura, você tem que mudar a cultura, você tem alguns gerações ali desafios. dentro da loja. Você tem alguns desafios cara, gente que vai ter mais facilidade, menos facilidade. Você tem algumas questões, por exemplo, né, de troca, que às vezes tem uma situação operacional de defeito. Então, o que a gente tem visto? Cara, você tem ali um PDV, né, convencional lá, um desktop lá na sua loja, e você tem ali 2, 3 PDVs móveis, que você pode ativar eles, né, num sábado, né, de movimento, numa data, aquela semana, numa data das mães, especial. dos pais, dos namorados. Natal, E isso você pode ir modular. Cara, como que tá a sua loja? Precisa? Vem cá. Ativo ele e resolvo aquele problema. Porque, convenhamos, se você tem lá uma loja que está vazia, o cliente vai para o caixa, que dor que você resolveu? Né? Só Não, aquele capricho de você pegar ali o cliente sentado e tal, e depois você manda o cliente para o caixa para pegar o produto embalado. Então, ele tem que resolver uma dor. Então, tem dado muito certo para quem tem um volume e quer escalar, ter uma opção a mais de atendimento, a mobilidade. Exemplo do totem, do autoatendimento. Eu sempre fui um pé atrás com o autoatendimento, principalmente para moda, né? A gente estava falando, pô... Como é que vai aumentar, né? O PA, né? Pô, será que eu vou... Só que o que tem dado certo, né? O autoatendimento, ele é assistido. Então, o vendedor, em vez de até ele ter o dispositivo móvel, ele direciona o cliente no autoatendimento. E hoje, na nossa solução, com 4 cliques eu finalizo a venda, né? Então, com 4 cliques eu consigo finalizar. E ali eu tenho a presença do vendedor ainda, porque o vendedor atendeu o cliente. É o conceito que a gente acredita, por exemplo, de autoatendimento, que os nossos clientes estão utilizando, é esse conceito que eu tenho o atendimento. A venda assistida. Eu recebi o atendimento, então agora eu só quero finalizar a venda. Diferentemente, às vezes, quando a gente vai no supermercado, que pega os produtos, sem falar de ninguém, passa lá e não falou com ninguém e foi embora. Então, acho que esse cuidado é importante, é uma dica importante. Eu sempre falo, não tem certo e errado, né? Tem o que funciona e o que não funciona. Eu acho que muito no Brasil também tem essa cultura de ter uma venda assistida. É muito diferente. Você vai lá nos Estados Unidos, você pega o que você quer, o vendedor lá, ele ganha por hora, não ganha por comissão. E eu acho que o Brasil tem uma coisa calorosa, assim. Você quer entrar na cabine e falar, eu tenho não sei o que você acha? Você quer compartilhar e você quer a opinião daquela pessoa que você nem conhece, ou, dependendo da situação, até conhece. Mas que isso é importante quando você esfria muito assim... Você distancia, você virou literalmente um autoatendimento. Aí virou um tirador de pedido que para isso você não precisa. Mas aí, eu acho que isso impacta na jornada, impacta no resultado e é uma coisa cultural nossa. Concorrência, né? Imagina só, as pessoas falam muito do digital, tal, que você faz isso, né? Você se resolve como consumidor digital. Você entra lá no site, você compra, você paga. Aí você quer levar esse comportamento também para a loja? Talvez você não tenha um diferencial. E é interessante que a gente... Eu preciso agilizar o atendimento para que os vendedores, para que as pessoas, elas possam ter mais tempo de ser gente, de ser humano, de se relacionar, fazer o que a tecnologia não vai conseguir resolver. Né? De entender que aquele produto é para uma festa, né? De entender depois, e aí, deu certo, né? O presente. Relacionamento. Presente, mais alguma coisa? Esse tipo de coisa é extremamente importante. Acho que a tecnologia tem esse papel realmente de apoiar. Ela não substitui a pessoa, ela dá mais palco para que as pessoas, para que o ser humano seja humano. Então, quando você começa a colocar isso na estratégia e aí entender se você tem uma dor para resolver e encaixa a tecnologia, cara, a gente tem visto baixo investimento, isso é extremamente importante, baixo investimento para virar essa chave com retorno. Com retorno, né? Retorno em venda, retorno em satisfação, retorno na operação, otimizar processos. Então, essas questões elas são muito importantes. A gente estava falando agora aqui sobre alguns indicadores. E você até comentou sobre o PU que a gente está conversando. Olha só, que interessante. É um case simples, às vezes explica, a gente parece besta, mas mexeu no ponteiro de venda, né? De muitas lojas. Tem o PA, que é muito conhecido. Você que está prestando atenção, papel e caneta e anota. Se liga na dica que o Alex vai dar agora. Olha só. O PA é muito conhecido, né? Que é peças por atendimento, né? Produtos por atendimento. Então, meu time tem que buscar um PA de 2, tem que buscar de 2,5, de 3, né? Mas ele é média.
né? Ele é sempre média. E o que a gente introduziu por observação, por conversas, né, de corredores com os clientes, a gente percebeu que dentro dessa média tinha muita oportunidade de melhoria. E o quê? Quando você... Vou fazer uma conta aqui simples aqui, ó. Imagina só, 4 vendas, 4 atendimentos, né? Eu vou extrapolar para ilustrar. O primeiro atendimento a gente fez, o vendedor, golaço, 9 itens ele vendeu. Aqui ele vendeu 1, o outro vendedor vendeu 1, o outro vendedor vendeu 1, né? 12 itens ao todo. 9, mais 1, mais 3. 4 atendimentos. 4 atendimentos, PA de 3. Então, quando eu olho esse PA, eu falo assim, pô, PA de 3, ótimo. Quando eu olho o PU, eu vou falar assim, ó, cara, 75% das vendas foi feito com um item só. Então, mesmo tendo um PA de 3, eu tenho uma enorme oportunidade de melhorar aqui. E aí, o que eu faço? Aí, volta lá, eu tenho um indicador, o que eu faço com ele? E a gente acaba instruindo os nossos clientes que, olha só, em vez de você reunir todo mundo na sala e dar aquele discurso de PA, de como você encaixar outros produtos, vê quem está vendendo um item só. Muito bom isso. Vê quem está vendendo, chama esse pessoal para a sala. Chama esse pessoal, trabalha o argumento com essa galera. Então, esse simples ajuste do indicador, né, com o argumento, com a metodologia, mexe nas vendas, né? Então, tem clientes assim que o cara começou tanto a entender que tem cliente vendedor que realmente só está vendendo aquilo que o cliente veio buscar. Tá tirando pedido, tá vendendo. Tirando pedido. E o principal, quando você desenvolve esse cara que está em 1 para 2, para 1,5, para 2,5, gera retenção, claro. Ele ganha mais. Então, você melhora a vida dele. Cara, tem tanta coisa envolvida com um indicador, com uma análise, com um direcionamento. Tira a média, né? Só. A média ela é importante, ela dá um cheiro, né? Mas você precisa tirar um pouco a média e mergulhar um pouco mais em alguns outros comportamentos, né? Além desse KPI, que é importantíssimo e pouca gente conhece, é quase como uma dica valiosa aqui, da Data System sua, quais são os principais KPIs hoje que você acredita que um varejista tem que ter num BI ali, na palma da mão, a Data System deixa setado lá? Você comprou o sistema, implantou na sua loja, primeira, segunda reunião gerencial que você vai ter que olhar lá, quais são os principais KPIs que você coloca como um dashboard de acompanhamento, um norte do cockpit lá do avião do empresário? Eu acho que tem alguns, né? Se a gente falar muito na venda, né? De fato, ticket médio, PA, esses convencionais, o próprio PU, que é interessante a gente olhar. Entender se as vendas da sua loja é para cliente novo ou recorrente, né? Ter esse indicador é muito importante. Entender se você está sendo atrativo, né? Ou... Porque, olha só, o indicador ele tem essa beleza, né? Quando você mergulha no indicador. Se você está só vendendo para cliente novo, significa que você trabalha pouco sua base. Se você só vende para base, significa que você está sendo pouco atrativo para clientes novos. Então, assim, é o equilíbrio. Mas entender isso, eu acho fundamental, né? Entender se... E quando você tem mais de uma loja, você tem um fator que é a comparação. Sim. Que ela é muito boa, né? Você comparar. Acho que esse indicador ele é muito, muito utilizado. Quando a gente olha para a retaguarda, por exemplo, estoque, né? A cobertura de estoque. Então, entender e estoque para moda, né? Principalmente para multimarcas, para monomarcas também. Você tem que entender, cara, onde está o jogo, onde você ganha o jogo ali, né? Pareto, né? Aplica Pareto, força total naqueles 80 que representa, né? Os 20 que representam o maior volume que você tem hoje, em termos de gestão de categoria. Então, acompanhar como está essa cobertura. Grade, tem uma grande oportunidade para quem é multilojas, né? E a gente usa muito incentiva também muito essa utilização, que a gente fala que é a sugestão de transferência. Entender nas lojas o que tem grade furada, né? Porque varejo é um lance, principalmente para moda, é um lance de oportunidade. Sim. Infelizmente, nem todo mundo calça 35, né? Então, às vezes você tem 8 no seu estoque, mas você não tem 48 lá. Então, entender esse equilíbrio, esse equilíbrio de estoque, né? Entre as além de ter a cobertura por categoria, mas o equilíbrio desse seu estoque é fundamental. A gente tem um indicador lá que é chamado de semáforo de consumo. Então, ele é bem legal que ele é lúdico, né? Então, você clica na tela, por exemplo, sandália.
você tem lá o giro dele em 7 dias, o giro de 15, o giro de 30, você configura. Qual que é o ponto? O giro de 7 dias, então aquele produto está há 7 dias no meu estoque. Isso serve para qualquer categoria de produto. Mas aquele giro no início, ele identifica um problema. Que pode ser um problema de... Não está vendendo, por exemplo, pode ser um problema de exposição. Sim. Então ele vai falar, cara, ó, tá abaixo do giro que você determinou. Então você já notifica o gerente da loja pela própria solução, né? Cai lá, ó, dá uma olhada na exposição, porque eu tenho mais 3, 4 lojas performando bem nesse produto, né? Ou o contrário, tá girando muito bem, né? Pô, em 7 dias girou muito bem. Deixa eu entender se eu já tenho uma capacidade de reposição desse produto. O giro lá já de 60 dias já é outro desafio. Porque eu já estou falando já talvez de remarcação, de promoção, de pensar se eu tenho lojas que estão performando bem, transferir para as outras lojas. Então, é toda uma... Loja off, loja on, o que você vai fazer de Exatamente, exatamente. Então, a gente entende que são indicadores... Que para retaguarda fazem mais sentido ainda. Exatamente. E são indicadores que... Tem indicador que não muda de um dia para o outro. Esse é um ponto importante. Tem indicador que não muda de um dia para o outro. Ticket médio, fatalmente, você vai olhar, a cobertura de estoque, ele não vai mudar de um dia para o outro. A disparidade não é lenta. Então, eu gosto muito do indicador que ele aponta ação. Então, aquele indicador que você fala assim, cara, ó, eu consigo já tomar uma decisão. Então, dividir a sua estrutura, os seus indicadores para indicadores macros, cara, aqui é como está o comportamento do meu negócio, para indicadores, né, diários, né, indicadores que eu posso olhar. Cara, se eu olho volume de vendas até meio-dia e comparo com o mesmo dia, né, da quarta-feira do ano passado, deixa eu ver se tem alguma diferença ou não, o que eu tenho que buscar, o que eu não tenho que buscar. Assim, essa área da tecnologia e da análise não é minha, eu sou da coleção, mas eu vejo que o quanto que isso é importante, porque eu também gosto de analisar a coleção e eu falo às vezes pro Michel, eu falei, cara, às vezes esse dado chega... É isso, eu tô fazendo verão 27. Muito depois. A gente entrou agora o verão 26. Na verdade, eu tô no alto verão 27 lá na Faro. Então, assim, esse ponteiro que, se a gente não tivesse análise rápida, há um giro e não... não, aquele produto vendeu tudo. Mas em quanto tempo? A que custo? Na liquidação? Exato. Quando é que ele foi no preço cheio? Então, assim, isso é muita informação de valor, que é parar e sentar e olhar, porque muito do seu resultado tá ali. Às vezes, você falou ali no início, né, sobre crescer de 5% a 10%, às vezes no detalhe, na disciplina. Aí você tá preso, não, a gente precisa da influenciadora, precisa fazer aquilo outro. E às vezes tá ali. É só você, de fato, se propor a fazer e analisar, né? Porque o jogo do varejo é esse. Eu falo que na época do meu pai lá atrás... assim que eu assumi a Blue, eu recebia relatório de vitrine. Porque era o fluxo que tinha. Essa vitrine, as pessoas não estão parando para olhar. Então, vamos trocar a vitrine. Você tinha aquela... Hoje, assim, não é isso, assim. Porque você tem ali informação e, de fato, é mastigar. Porque isso pode mudar o jogo sem grandes coisas, assim. 100%. Só dentro do negócio. Você comentou sobre giro, né? Tem uma visão que eu gosto muito também, que ela chama curva de consumo, que ela compara, né, a mesma régua, ou seja, o mesmo período, várias referências, por exemplo, vários produtos, vários modelos. E você, cara, quanto que performou com 30 dias de estoque, com 15, 30, 45 e tal. E aí você percebe que tem produto que gira bem, mas com markup lá embaixo, que você promoveu. E aí você compara aquele produto com o outro que talvez não está performando, está lá com um giro menor, às vezes 1/3 menor, mas te dá mais rentabilidade no negócio. Então, assim, são algumas questões que, se aquilo pode ser uma estratégia, você pode usar produto, promover produto como uma estratégia, mas você ter essa visão, você ter essa informação e rápido. A gente defende o seguinte, a gente tem muito dado, a gente tem muita informação. Né? Você tem que entender o seguinte, cara, é impressionante. O que a gente tem que entender? Que informação que eu vou olhar que vai me dar novas oportunidades ou que eu vou diminuir riscos. Então, a gente acaba sempre ali provocando, né, nas nossas visões, em termos de usabilidade, de exposição desses produtos, indicadores que mostram, olha, aqui tem oportunidade, aqui você tem oportunidade, aqui está na velocidade de cruzeiro, esquece, não gasta tua energia aqui. Agora, aqui embaixo você tem risco. Então, principalmente para moda, com muito SKU, com essa dinâmica de coleção,
Isso faz toda a diferença, né? De você focar onde você pode ganhar mais dinheiro e onde você pode perder menos dinheiro. E os estoques são outros, né? Antigamente uma cobertura é diferente. Hoje Exato. você tem que administrar ali o risco, o timing. Não é essa abundância que era antes e você tem que ter inteligência, porque Exatamente. senão o dinheiro fica lá parado no estoque porque você não está operando na sua Você concorre num potência, né? ultra fast fashion, nas cores, o que a influenciadora postou, o que ela não postou. Ainda tem esse E outro assim, cada viés vez dessa eu acho história que o Instagram e tudo isso, a moda ela tinha um tempo. Não é que ela é perecível, ela se tornou, porque acaba Exato. que, de fato, passou. Eu falei, cara, a galera tá saturando as paradas muito, porque já tá muito visto, passa, outro, passa. Falei, cara, não deu nem tempo de curtir. Exato. O amarelinho, já estão aqui, acabando com o amarelinho, nem começou. E é exatamente isso, né? A moda tem data de validade, né? E infelizmente a gente tem essa loucura, por isso que a informação rápida, né, e a ação rápida, ela pode te manter num jogo legal aí. Imagino que no viés, a gente falou de front de loja, back de loja, né, informação para retaguarda, a área financeira também deve ter algumas análises interessantes de se fazer, fluxo de caixa, Sim. capital de giro, DRE, venda a prazo. o próprio DRE gerencial. Então, cara, o que é um DRE gerencial? Existe, obviamente, o DRE contábil, mas o DRE gerencial é a consequência de tudo que você lançou de entrada e saída, e de fato é apertar um botão caixa. e ver se você está com resultado ou não na sua operação, por competência, por exemplo, ou por caixa. Então, entender isso, entender o quanto que você está... vendi mais, mas eu mobilizei muito estoque, né? Pode ser um desafio também ali a ser enfrentado. Então, a gente poder direcionar, né, esse nosso cliente toda a parte de conciliação, por exemplo, das informações. Então, aquele negócio, você tem uma loja, está tudo aqui. 5 lojas, já começou, você não está enxergando tudo. Com um volume maior de lojas, soluções de conciliação, né, conciliação de pagamento. Robô de conciliação. Conciliação de entrada de produto, de notas que estão entrando. Transferência entre loja. Transferência entre lojas. Atender todas as questões fiscais também. Né? E essas conciliações e importações, elas ajudam bastante a você manter essa organização. Né? E trazendo um outro viés que é tão importante quanto, a gente teve um episódio aqui com o Rubens da TXC, que virou um querido amigo. Foi um dos episódios que mais legal. durou, 1h40 e poucos. Ele, deu aula também, tem a imersão Varejo Raiz que ele está executando. O Data System vai estar junto também do Rubens. É um dos mais recentes clientes de vocês, uma rede com mais de 60 lojas de franquia, assim como a Constância, uma gigante de calçados no Brasil, a de Minas, né? Exato. Mais de 300 lojas também com vocês. Imagino que para esses players maiores, como você mesmo mencionou, né? Existem webinars, existem reuniões em loco para eles, são outras informações que vão municiar a tomada de decisão deles, que pode ser quantidade de franquia nova ou eventual inadimplência de uma que já aponta um alerta que tem que ser tomado, ou excelência de um franqueador para chamar esse cara para ensinar os outros a mostrar o que essa franquia está fazendo de tão bem, qual é a cobertura ideal para aquela, programar a compra. Assim, tem muita coisa para o franqueado poder... E tem um ecossistema, né? Porque essas empresas maiores geralmente têm outras soluções também, que você tem que ter essa integração. Para não virar um Frankenstein de um retalho, uma coxa de retalhos, Exatamente. Né? Uma unidade de pensamento ajuda nessa tomada de decisão, objetivamente falando, né? Alex, a gente sabe que quando fala RP, você mesmo mencionou no início, ninguém gosta. Você tem porque obrigatoriamente você tem que ter para fazer os SPEDs, para fazer as operações. Uma vez que você tem esse diferencial, que a gente já demonstrou aqui ao longo de 1 hora de bate-papo, as pessoas sempre falam no custo de mudança. Mas a minha equipe já sabe mexer, eu vou mudar de sistema e tal. O que você daria de dica? Ou o que você aconselharia esse empresário a falar assim, cara, muda para o Data System, ou vem conhecer a nossa plataforma com uma demonstração, vem conhecer o nosso BI. O que você dá de dica para esse cara tomar a iniciativa de procurar vocês? Boa. Bom, primeiro até desmistificando, né, uma questão da complexidade. Hoje é óbvio, quem está lá do lado da loja, trocar de sistema, meu Deus. É uma pauta que sempre ela vai sendo prorrogada, mesmo que está doendo muito, você vai... Por quê? Obviamente, por desconhecer. Né? Você entra num cenário de desconhecimento, que é a parte de tecnologia, como que eu vou tirar a informação do meu RP para cá, como que as coisas vão continuar funcionando.
Então, acho que o primeiro ponto é esse. Hoje o cenário ele mudou muito, né? Então, vou pegar o caso da TXC, que a gente fechou num prazo da assinatura de contrato, a virada das lojas, menos de 60 dias. Menos de 60 dias. Entre assinar o contrato até implementar mais de 60 lojas, menos de 60 dias. Menos de 60 dias. E poderia ser feito antes, né? Foi um calendário que a gente achou ali que... Por quê? Porque como a gente já tem toda essa expertise, tem tecnologia... Especialização no segmento. Principalmente na migração de dados. O antes é extremamente importante, a validação. Então, fecha, no caso dessas contas maiores, quando você fecha, você tem que mergulhar no negócio para fazer o mapeamento. Mas, repito, as coisas têm que acontecer de uma forma dinâmica, muito, muito eficiente. Né? Não dá mais para você ter aqueles projetos que às vezes as pessoas gastam um dia inteiro com uma reunião que ela fica improdutiva. Uhum. Tem que ir lá, mão na massa com quem faz, né? Sai do PowerPoint, vai lá para o negócio, acompanha, fica do lado. Então, essa é uma diferença muito grande. Então, primeiro, e tem cliente que entra, né, menor, que na semana, ele fechou num dia, na semana a gente está implantando. Em 15 dias a gente está implantando. E tem cliente com migração de dados, com importação de dados. Então, ficou muito mais fácil de fazer esse processo de migração. Como a gente é segmentado, a aderência para a nossa solução acaba facilitando. Né? Verdade. Porque, cara, eu não tenho compromisso com outro segmento. Então, usabilidade é mais fácil, né? Era mais intuitiva. Então, a galera acaba gostando bastante dessa mudança. E aí o ponto que todo mundo é muito sensível, que é investimento. É o quanto que eu vou gastar com isso. E a gente entendeu, né? Aí é o nosso lado aqui, o que está hoje no mercado, a gente entendeu que, cara, se eu apostar, se eu investir nesse cliente, esse cliente fica comigo, ele não sai. Então, o cliente que entra com a Data System, ele não sai. Então, tinha um desafio de custo de investimento, né? Valor da implantação. Cara, a gente não tem a hora de implantação, a gente não cobra. A gente lança a campanha, que nem aqui a gente fez Nossa campanha. Posso falar da campanha Pô, aqui? Claro. Especialmente aqui para vocês aqui. Você que está assistindo a gente e sabe que o custo de implementação é uma barreira de entrada, você, mas eu vou gastar dinheiro, eu acabei de investir numa loja nova, eu acabei de trocar. Eu falei, Alex, a gente vai falar sobre Data System, mas eu preciso que você traga essa proposta diferenciada para quem está ouvindo a gente. O que a gente conseguiu para a galera? Cara, isenção, né, de setup, né, de implantação. Então, assim, você vai clicar, vai ter um QR Code, vai ter um link aqui que você vai clicar. Exatamente. E obviamente, vai ser direcionado lá para o nosso time, né, identificado aqui, que participou aqui, que viu o episódio. A gente vai isentar. Não é uma prática que a gente está usando tanto agora de isenção. Né? A isenção, nesse caso específico, ela está ligada ao quê? Ao seu comportamento lojista, porque você está aqui acompanhando um conteúdo, está entendendo um contexto. O diferencial. Então, a isenção ela faz mais sentido. Né? É verdade. Porque você entende o valor que é aquilo. Porque às vezes aquele negócio, não vai pagar nada, peraí, então será que vai ou não vai? Tem que ter o compromisso do outro lado. Então, para vocês que acompanharam aqui o podcast, né, essa isenção, a gente vai rodar agora 2025 aí com essa grande campanha. E o principal, sem tirar nada de serviço. Não tô falando aqui não tem letra miúda nesse ponto. Não cobro, mas não entrego. Não cobro, mas não faço. Eu finjo que paga, ele finge que me entrega. Exatamente. Não, é mantendo essa mesma solução. E, obviamente, apostando, né, nessa parceria, né, longa data. Acho que isso é importante. Isso você falou muito legal. Então, a estrelinha dourada para você, empreendedor, que está não só ali no balcão no dia a dia, mas está querendo estudar, aprender, entender o mercado, entender que o varejo de antes não é o mesmo de agora. Então, você que está ouvindo a gente com a estrelinha dourada, eu gostei dessa forma de pensar, porque, de fato, ter o interesse. A gente vê muito isso, assim, de quem é engajado, a entender as movimentações do mercado que saem na frente. Se você está acompanhando aqui esse podcast, já diz muito sobre você. É verdade. Já diz muito sobre você. Você está na frente já do que a maioria. Né? Então, nada melhor do que valorizar. E não é só bondade, é porque eu tenho certeza que você vai valorizar, né, tanto a aquisição do sistema, a gente vai conseguir fazer um trabalho porque você está buscando conteúdo, buscando conhecimento, né? E não vai ficar naquele cenário que
soluçãozinha para emitir nota, fazer controles básicos, né? Que isso não é bom para mim, não é bom para você, não é bom para o mercado. Esse é um ponto importante, porque muitas das vezes o empresário começa o negócio dele, ou ele começa a crescer, e fala assim, eu preciso só de um sistema aqui para minha vendedora tirar a venda. E aí ele sente a necessidade, num segundo momento, que é a dor do crescimento, de mais informação. E aquele sistema que é baratinho, entrega ali o básico, já não funciona mais para ele. Então é esse o momento da migração para um sistema mais robusto. E também tem o viés do outro, que já está num sistema, mas a minha equipe já usa, mas não me dá informação. Ou já começou a ficar caro para mim, porque, enfim, ele começa... tem uma hora que ele começa a olhar e fala, cara, esse custo não está fazendo sentido. Se eu consigo uma plataforma que me dá informação, que me dá poder de escolha, que eu consigo ter ali, de fato, relevância, tomar a decisão que vai mudar o ponteiro, essa aqui está me entregando o básico, é commodity, é hora de eu abrir um olhar para essa outra opção. Então, você que está em casa, você que está assistindo a gente, que eu já falei no início, para de correr na academia, tá dirigindo o carro até a empresa ou está voltando para casa, estaciona o carro, clica no link da Data System, vai estar aqui embaixo, nos nossos comentários aqui na descrição do vídeo. Vai ter um QR Code durante todo o episódio, em algum lugar dessa tela aqui, ó, que a gente está preso na tela, em algum lugar vai ter um QR Code. Entre em contato lá. Nessa landing page, no site deles, você vai falar, eu vi o episódio do Alex na Data System com o Michel e a Sharon naquele podcast. E me falaram que eu vou ter isenção da implementação. Pode cobrar. E se não der, pode falar comigo que eu vou ligar lá, mas vai ser tranquilo, essa parte é tranquila. Porque, de fato, gente, a gente sabe que tem uma frase em inglês que faz total sentido, em português na traduzida, retail is detail. Varejo é detalhe. E muitas das vezes esses detalhes estão dentro de casa. Não é mais uma loja, não é contratar mais alguém, não é fazer investimentos mirabolantes. É a gente parar, analisar nossos números, analisar com inteligência tudo aquilo que a gente pode fazer mais e melhor com investimento baixo, tracionando o resultado da última linha. Então, acho que hoje foi um grande aprendizado aqui. A gente tem a nossa última pergunta aqui, que é muito mais uma análise de olhar para esse empresário que está no dia a dia hoje. Mas eu acredito que os aprendizados de hoje são muito baseados nisso, né? A importância de a gente ter um bom parceiro, um bom hub de conexão, e um RP com mobilidade na palma da mão, nossa e dos nossos vendedores, para aí sim poder tomar decisões mais assertivas. Chegando ao fim, Alex, eu queria que você deixasse um olhar, uma mensagem para esse empresário aqui em pleno 2025, vivendo taxação do Trump, hiperinflação, mudança do varejo, mudança do comportamento do consumidor, marketplace. É uma ebulição, é um cenário de policrise que... Cá entre nós, o brasileiro já vive isso quase que todos os anos. Ano que vem é um ano de eleição com bipolaridade muito grande. Mas o que você pode deixar de recado para esse empresário? O que ele pode ter de pensamento, um aprendizado? E depois uma visão de como a Data System também consegue ajudar ele nesse momento que ele pode estar vivenciando alguma dificuldade em relação ao negócio dele. Boa. Pode falar para a gente ou pode falar direto para a câmera. Tem fica a câmera vontade. aí, né? Olhando nos olhos. Olhando né? nos olhos. Boa. O primeiro ponto é, cara, parabéns, né? Se você está hoje no varejo, se você é empresário, se você é um executivo, se o seu dia a dia é varejo, parabéns. Você tem uma coisa que é fundamental, que é resiliência, né? Você é resiliente. O grande desafio, né, e eu indicaria, eu sugeriria para você, despertar esse espírito no seu time. Primeiro ponto. Trazer para dentro do seu negócio pessoas que também têm essa característica. Infelizmente, a gente vai ter um grande desafio aí no futuro, que é formar pessoas. Nós vamos precisar formar, o varejo vai precisar formar pessoas. Claro, esse é um papel que a loja, né, o empresário, ele vai ter que ter uma participação. Não é total responsabilidade sua, mas você vai ter que ter uma participação. Então, a primeira mensagem é: olhe para o seu time, cuide e crie iniciativas para formar. Hoje tem muita informação gratuita. Talvez o que ele precisa, o seu time precisa, é de direcionamento, é de uma curadoria, né, para escolher, para direcionar ali o que ele pode e deve acompanhar. Do outro lado, faça o básico bem feito. A gente quer te ajudar muito como solução a elevar o nível ali, né, do seu negócio, a você vender mais, melhorar os resultados. Mas faça o básico bem feito. Uma vez o básico bem feito, realizado, você vai ver grandes oportunidades de evoluir no seu negócio. E aí sim, experimentar coisas diferentes,
né? Criar iniciativas novas, né? Mas o básico bem feito não significa que é tão fácil assim, né? Mas se dedicar, lembra, você é resiliente, né? Você é persistente, são características importantes e a disciplina para fazer o básico bem feito é importantíssima. Então, faça o básico bem feito. E claro, se você tem desafios e quer levar, né, o nível da gestão da sua loja, conte com a gente. Vai ser uma alegria, né, poder atender você, receber você, entender um pouco do seu momento. Com certeza a gente vai poder ter um caminho bacana aí para a gente poder evoluir juntos, né? Então é isso. Gente, adorei. Já anotei aqui, ó, semáforo, PAU, já vou com o meu bloquinho aqui também cobrar coisas. Alinhamento. Cliente novo, cliente recorrente, Cliente coisas novo, que eu cliente ficou aqui que a gente vai também criando nossos próprios pontos cegos, né? É verdade. Temos 50 anos de varejo de empresa. Cara, é sempre uma novidade. É sempre um olhar diferente, é sempre um aprendizado. E é muito importante, tá? Isso. E eu gostei muito do que você falou, que se você é varejista e tá aqui com a gente, seguindo, você já tá um passo à frente. E você merece, então, com isso, também cupom na Blumen, né? Chegou até aqui, tem desconto na Blumen. Tem desconto no nosso site, já botando o cupom Aquele Podcast. O site está ali na nossa coleção de verão, está lançado, então vá lá conferir e também garantir o seu presente. Então, você que chegou até aqui com a gente sabe que a Data System consegue implementar muita tecnologia, muita inteligência para o seu negócio. Você vai ver bastante a gente falar sobre esse episódio, sobre o Alex, sobre Data System, sobre como a gente consegue agregar valor na nossa cadeia varejista. Como eu falei no início, a nossa cachaça, quem vive do varejo, tem dia de manhã, como você falou, vontade de desistir de tudo, tem um dia que eu sou apaixonado pelo que eu faço e não vou desistir nunca. Então, quanto mais a gente puder trazer iniciativas, trazer parceiros executivos, empresas, empresários que fortaleçam o pensamento positivo, os insights valorosos, a qualidade de conteúdo que possa agregar no dia a dia desse cara, com certeza é a missão minha pessoal, a missão da Share, a missão do Aquele Podcast. Foi por isso que a gente está trazendo essa iniciativa, para trazer pessoas como você, trazer conteúdo como o seu, a Data System como uma empresa que movimenta, como está em movimento do varejo, que é o slogan, né, literalmente de vocês, que a gente possa agregar ainda mais na vida desse cara. A gente já sabe como a cadeira do empresário é uma cadeira muito solitária, e o Michel fala muito isso, a gente transformar cada vez mais uma cadeira solidária. Não é porque eu tenho, que funciona para mim, se é bom e só eu vou ter essa informação, é de fato trazer e mudar esse jogo. Como é que encontra o Data System? www. Data System e no Instagram, Data System Oficial. E lá tem o Conexão Podcast, Conexão Data System, que é o podcast. Exatamente, no também YouTube, vai encontrar Spotify, lá. Também é fácil de encontrar. Fazer o convite, se você está me escutando aqui, quiser escutar mais, tem lá um episódio meu com o Alex, que a gente gravou, que ficou bem legal também. Vou botar o link aqui também. Fica o link aqui. Então, faço esse convite para que você conheça mais iniciativas, né? Se você provavelmente conhece algum cliente que tem a Data System, liga para ele. Quer mais do que a gente falar, pesquisa com seu amigo, pesquisa no grupo que você faz da sua cidade, da sua região, pesquisa sobre quem usa Data System, que vocês vão ter uma outra visão complementar e corroborando, obviamente, tudo que a gente está falando aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Alex, pelo seu tempo, pela sua disposição. Acho que a gente conseguiu realmente passar a mensagem do que a gente precisava de conceito mesmo para esse empresário de moda, empresário de sapato, empresário de acessórios, que vive, como você falou, é nicho. E às vezes a gente pega um sistema generalista que é bom, mas não vai atender o que de fato a gente vai precisar. Obrigado. Quem encontra você aonde, antes que a gente termine? No Instagram, sharon.zulai. O meu é @michel.tawil. Alex Marques DS. No Instagram e no LinkedIn. Alex Marques DS também. Pode mandar mensagem lá? Pode mandar mensagem. Fica à vontade. Você encontra a gente nas plataformas digitais. Aqui, Aquele Podcast, YouTube, Spotify. Vou terminar pedindo que você mande esse episódio para aquele varejista de moda que você vai saber que fala, cara, escuta isso aqui que vai mudar o seu resultado. E se escutar mesmo, tem um presente. Pronto. Fica aí o mistério. Sem spoiler do final. No final não é spoiler, mas é outro nome. Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. Aguardo vocês aqui no YouTube, aqui no Spotify, aqui na tela do seu celular, do seu computador, da sua TV e por aí vai. Valeu, muito obrigado. Abraço.